Bom, sou o professor Emerson e vou comentar para vocês aí sobre o aspecto da produção de sementes florestais. Esse assunto é para o 8º período do curso de agronomia do Centro Universitário de Goiatuba, Unicerrado, disciplina Produção Florestal. Então, olhamos aqui gimnosperma e angiospermas. Surgiram primeiro as gimnospermas, depois as angiospermas. As gimnospermas já têm sistema vascular, já tinham a capacidade de produzir sementes e surgiu na era mesozoica, mais ou menos uns 350 milhões aí antes de Cristo. As suas sementes também são nuas, não são cobertas aí pela parte carnosa. Já as angiospermas têm flores mais complexas, mais elaboradas, tem aparecimento aí da parte carnosa, surgindo fruto. Esse fruto ele ocorreu após aí o ovário se transformou no fruto. E surgiu nesse período Cretáceo, mais ou menos uns 150 milhões de anos aí atrás. As angiospermas são divididas em mono e dicotiledôneas. As monos têm o crescimento definido, provocado aí pelos meristemas primários, exemplo, palmeira e coqueiro, e as dicotiledôneas, o crescimento é provocado principalmente pelos meristemas secundários, exemplo, eucalipto e jacarandá. Tá? Então, em como da mono você só tem um tipo aí de vaso para fornecer o crescimento, as dicotiledôneas têm 2 tipos de vasos, então por isso que essas plantas aqui elas crescem mais rápido do que essas. Em relação aos florescimentos, as gimnospermas têm flores femininas com óvulos nus, plantas dioicas, são aquelas plantas em que você tem flores femininas numa planta e flores masculinas em outra planta. Tá? Polinização realizada somente pelo vento e a semente, como é nua, só tem uma pequena quantidade de reserva para nutrir essa semente, favorecendo aí a germinação. Exemplo, pinos. As angiospermas são vegetais mais evoluídos, os órgãos de reprodução das flores são mais complexos. A fecundação se dá no ovário, descendo pelo estigma, pelo tubo polínico, e esse ovário vai proteger o óvulo. O ovário vai se transformar em fruto na parte carnosa. E além disso, tem uma outra vantagem, a polinização é mais eficiente, mais rápida, porque as flores, além de ter diferentes cores e aroma, atraindo mais insetos, essas flores têm a polinização realizada por insetos e pelo vento, enquanto nas gimnospermas somente aí pelo vento. Diferença entre flores de plantas monóicas e flores de plantas dioicas. Como eu disse, flores monóicas, você tem as 2 flores, feminina e masculina, na mesma planta, por isso são chamadas de unissexuais. Exemplo, seringueira, outro exemplo aqui é a planta de milho, zias mais. E plantas dioicas, você tem flores femininas e masculinas em plantas separadas, famosa aí Araucária angustifolia, lá do Paraná. Olha aqui, um esqueminha mostrando flor masculina, flor feminina na mesma planta, planta monóica, flor monóica. Planta dioica, flor monóica, flor masculina e flor feminina em plantas separadas. Bom, sazonalidade padrão de crescimento. A sazonalidade, ela se refere aí ao período de crescimento. O tempo entre um florescimento e o outro e o próximo florescimento. Por exemplo, no ipê amarelo, o florescimento ocorre entre agosto e setembro e depende aí das condições climáticas. O próximo florescimento, agosto e setembro. Quando que vai iniciar esse florescimento? Quando o fotoperíodo for maior e as temperaturas começarem a se elevar. Se tiver alguma nuvem, alguma chuva, excesso de nuvem na época, vai atrasar o florescimento. Por isso que a sazonalidade, esse intervalo, esse tempo entre um florescimento e o outro, é influenciado pelas condições climáticas. Olha o ipê amarelo. Então, padrões de florescimento. Então, você não tem um padrão definido, você não tem um padrão registrado. Ele pode variar de acordo com quem? Com as condições climáticas, com déficit hídrico e com a alteração na temperatura. Esse padrão de florescimento vai provocar o quê? Redução
ou aumento das flores. Se acontecer o florescimento, se as condições climáticas forem adequadas para o florescimento, você vai ter uma quantidade máxima de flores. Isso revestido em sementes, em quantidade máxima de sementes, se tiver insetos, polinizadores. Caso contrário, uma ação negativa das condições climáticas, essa quantidade de flores vai ser menor, consequentemente menos polinizadores e menos também, menos sementes, menos frutos e menor produção. O crescimento vegetal ele é determinado pela fotossíntese, alterações da quantidade de horas de luz. Muitos dias nublados reduz aí o crescimento, afeta a produção e a disponibilidade de hidrato de carbono. A gente sabe que água, nutriente do solo, mais gás carbônico e luz vai converter os nutrientes, mais a água, tá, em hidratos de carbono. Outro ponto importante é que o adubo, o excesso de adubo, tá, ou a falta, principalmente do adubo nitrogenado, ele vai influenciar na produção de flores. Então, o excesso ou a falta vai provocar menor produção de flores. Então, próximo ao início do florescimento, tá, não é indicado fazer adubação nitrogenada. Você tem que fazer bem antes, numa quantidade adequada. Porque, em vez de produzir flores, vai produzir crescimento vegetativo, porque a principal função do adubo nitrogenado é produzir o crescimento vegetativo. Okay? Polinização. Em relação a essa polinização, que tem nada a ver com fecundação. Polinização nada mais é do que, tá, um deslocamento, um caminho entre o grão de pólen até o estigma da semente, descendo pelo tubo, o estigma da flor, descendo pelo tubo polínico até o ovário e a oosfera lá no óvulo. Tá? Esse caminho, esse deslocamento é chamado de polinização. E como pode ser esse deslocamento, né, ou a polinização? Dentro aí das espécies florestais, nós temos três tipos: a anemófila, a entomófila e a ornitófila. Tá? A anemófila é realizada pelo vento, muito comum nas coníferas, a gente vai falar disso aqui depois. A entomófila pelos insetos e a ornitófila pelos pássaros. Bom, seria aí os tipos, né, a divisão aí da polinização. Bom, gente, na próxima aula a gente vou falar aí sobre a segunda parte desses aspectos ecológicos da produção de sementes florestais. Valeu, um abraço!